Amém, glória a Jesus. Feliz por estar aqui mais uma vez essa noite, diante dos irmãos, na presença do Senhor. E nós vamos estar preparando, vamos estar ministrando uma palavra. Gostaria que você abrisse seu coração. Deus está nesse lugar. Quero convidar você a se aquietar, as crianças, para que Deus ele se mova de uma forma intensa nos nossos corações aqui hoje. Amém? Hoje nós vamos falar sobre um tema que envolve 3 assuntos. Mas o tema é como desenvolver um estilo de vida para se encontrar com Jesus. Nós vamos falar de 3 assuntos. O enfoque maior não será os assuntos escatológicos, mas nós vamos focar. Eu quero que você abra seu coração. Abra seu coração, Deus está nesse lugar. Ele quer trazer algo para nós nessa noite poderoso. E hoje ele se manifestará aqui como uma pessoa através da palavra, porque a palavra é Jesus. Quantos creem? E hoje ele virá aqui como pessoa através da sua palavra. Eu, se fosse você, ficava bem quietinho para receber aquilo que Deus já tem reservado para nós. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de 2 Pedro, capítulo 3. Segunda Pedro, capítulo 3. O dia do Senhor é o tema dessa palavra. Eu vou citar os versículos que serão lidos. Vamos começar a partir do 1 até o 4, depois vamos pular para o 9. Vamos lá então. Todos encontraram? Amém? Meus queridos amados, esta é a segunda carta que estou escrevendo a vocês. Essa versão é a linguagem de hoje, tá bom? Nessas 2 cartas, procuro despertar pensamentos puros na mente de vocês, fazendo com que lembrem dessas coisas. Quero que lembrem das palavras ditas há muito tempo pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador, que foi dado a vocês por meio dos apóstolos, que anunciam o evangelho a vocês. Primeiro vocês precisam saber que nos últimos dias vão aparecer homens dominados pelas suas próprias paixões. Eles vão zombar de vocês dizendo: ele prometeu vir, não foi? Onde está ele? Os nossos pais morreram e tudo continua do mesmo jeito do que era desde a criação do mundo. O verso 9. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Porém, o dia do Senhor chegará como um ladrão. Naquele dia, os céus vão desaparecer. Os céus vão desaparecer como um barulho espantoso, e tudo que há no universo será queimado. A terra e tudo que existe vão sumir. Sabendo que tudo isso vai ser destruído, assim, então, que tipo de gente vocês precisam ser? A vida de vocês deve ser agradável a Deus e dedicada a Ele. Esperem a vinda do dia de Deus e façam o possível para que Ele venha logo. Naquele dia os céus serão destruídos como fogo, e tudo que há no universo ficará derretido. Porém Deus prometeu e nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a sua vontade. Por isso, meus amados, enquanto vocês esperam aquele dia, façam o possível para estar em paz com Deus, sem mancha, sem culpa diante dele. Lembrem-se que a paciência do nosso Senhor é uma oportunidade para vocês serem salvos. Essa é uma palavra muito explicada, mas nós ainda vamos
nos debruçar um pouco mais sobre ela. Então, hoje vocês vão ouvir uma palavra, como desenvolver um estilo de vida de forma que você vai conseguir ver Jesus. Mas antes eu quero perguntar para vocês que estão aqui hoje, porque eu já fiz essa pergunta para mim. Você acredita que isso realmente irá acontecer? Você acredita que o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, virá nesse céu azul, com nuvens branquinhas, o sol se rachará, o sol não, as nuvens se abrirá, anjos em sua volta, e nós o veremos? Será se isso é verdade? Será se eu posso acreditar em uma promessa desse nível? Eu fiz essa pergunta para mim, porque eu acho isso muito surreal, gente. Isso é a palavra que eu poderia usar que mais expressa o que eu sinto. Isso é inacreditável. E eu comecei a me perguntar, eu acredito nisso? Eu acredito que o Filho de Deus virá. Ele reinará 1000 anos nessa terra, com seus escolhidos governando? Acreditamos ou não? Responda para você mesmo. Você acredita? Isso vai acontecer? Vamos partir do ponto que nós acreditamos. Amém? Vamos partir do ponto que eu creio no que está escrito aqui. Porque existem muitos que pregam e eles mesmos não acreditam no que eles estão pregando. Mas Deus não nos chamou para anunciar o evangelho dessa forma. Jesus, quando separou os seus 12 discípulos, foi para anunciar em poder, em obras. E é esse tipo de gente que ele busca como seus escolhidos, para anunciar as verdades que estão contidas no evangelho. Então, se de fato nós acreditamos, se de fato nós anseiamos, então o que devemos fazer para encontrar com ele? São essas respostas, algumas delas, que nós teremos aqui hoje à noite. Mas antes disso, nós queremos dizer que Jesus, ele nos manda ficar atentos aos sinais. Nessa palavra que nós lemos aqui, existe uma pergunta, existe uma colocação sobre aquelas pessoas que zombam. Mas olha, há 2000 anos que se fala que ele vai voltar. Eu estou achando que esses crentes estão com mentira. Eu estou achando que esses crentes são muito fanáticos. E quem diz que a Bíblia é verdade? Muitos estão zombando dessa promessa. Mas novamente eu quero perguntar, não responda. Pensa, guarda no seu coração. Você acredita nisso? E o apóstolo Pedro, ele vai nos dando muitas dicas de como nós devemos proceder. E ele começa a dizer que a promessa dele não é tarda, mas a misericórdia é longânima para alcançar a muitos. Eu estava conversando com minha sobrinha, né, que mora em Brasília, a filha da pastora Ivonete, Mariana, e a gente falando de alguns assuntos, e ela me fez uma pergunta e eu não tinha resposta. Ela me fez várias que eu não tinha resposta, mas foi bom, porque eu fui atrás das respostas. E ela perguntou, Deus deseja salvar mais gente ou menos gente? Você acha que ele deseja salvar menos gente ou mais gente? Eu falei, claro que ele deseja salvar mais gente. E nós estávamos questionando se a igreja enfrentará perseguição ou não. Eu não vou discutir esse assunto aqui, não é o tema, mas quero apenas contar o que aconteceu. Porque é muito complexo e não daria para falar. O objetivo aqui hoje é esse, do tema. E aí eu fiquei, não, Deus deseja salvar. E ela falou, mas se a igreja for perseguida, Deus não vai perder mais gente? Aí eu fiquei buscando, né, orando e indo atrás de alguns vídeos de algumas pessoas que eu já assisto. E eu achei a resposta. Na verdade é o contrário. Se Jesus voltar hoje, poucas pessoas poderão ter o prazer de vê-lo na sua gloriosa glória, com seus anjos ao redor. E então, muitas coisas acontecerão na igreja, para que a igreja acorde, para que a igreja desperte. E hoje aqui é uma palavra de despertamento. Deus quer aquecer o nosso coração, não para ficarmos como gente tola, que não foca nessa vida e que fica apenas
pregando sobre a volta de Jesus. Não é esse tipo de pessoa que Deus quer. Deus quer desenvolver em nós um sentimento de expectativa pela vinda do Senhor. E o que essa expectativa gera? Essa expectativa gera fogo de Deus em nós. Essa expectativa gera comunhão. Essa expectativa gera santidade, amor, paixão por Jesus. E se Ele não voltar nos meus dias, não importa, você viveu na iminência de vê-lo. E você verá. Aplausos a Ele. Não há dúvida que nós estamos vivendo o sermão, princípio das dores. Por que eu digo não há dúvida? Porque eu vou apresentar aqui uma lista. E vocês vão atrás. Eu só vou dizer tudo que está acontecendo. Quem quiser anotar, anote. Porque Jesus mandou olharmos os sinais. E na verdade, é isso que nós precisamos fazer. Só para fechar o pensamento. Ele quer que vivamos na expectativa da sua vinda. Mas Ele quer que cuidamos das coisas dessa vida. Que não tiramos o foco da missão que Ele confiou a nós. Cuidando das nossas vidas e daqueles a quem nós podemos alcançar. Mas no Sermão da Montanha, em Mateus 24, no sermão escatológico de Jesus, Ele apresenta vários sinais. Porque os discípulos, eles estavam querendo saber também, assim como nós hoje estamos. Mestre, que sinais haverá da sua vinda? E Jesus começou a apontar muitos sinais. Depois você vai ler o sermão escatológico de Jesus em um novo olhar, depois dessa palavra. E Jesus foi levantando muitos pontos. E Jesus disse, olha, vocês tenham cuidado para vocês não serem apanhados de surpresa. Porque, na verdade, o dia e a hora ninguém sabe. Mas existem sinais que Ele nos deu para que venhamos estar atentos e preparados e possamos contemplar Ele quando Ele voltar e apontar nas nuvens. E aí, Ele disse, olha, no final dos tempos aparecerão muitos enganadores. Então, uma das evidências do final dos tempos é um engano. Hoje eu não vou nem precisar falar muito, a televisão está escancarando. E aqueles que estão nos altares, pregando o evangelho, que é doutrina de homens e demônios, eles serão desmascarados. A igreja que vai contemplar o Senhor voltar nas nuvens é uma igreja pura. E a igreja hoje ela está misturada. Mas a Bíblia diz, Jesus ele diz, nós estamos presos no que Jesus disse. Gente, é Ele. Ele é o dono da palavra. E Ele disse, olha, no final dos tempos, os anjos serão enviados a essa terra. E eles vão separar o joio do trigo. E eles ajuntarão o trigo em um só lugar. Olha que poder. E os enganadores serão desmascarados. E eu quero abrir um parênteses, cuidado. Cuidado em quem você confia, em quem você assiste. E não vamos nos apegar tanto a pessoas que a gente acha que realmente é de Deus. Eu não estou dizendo isso para te assustar, nem para colocar minhoca na sua cabeça. Muitas vezes nós criamos uma expectativa tão grande em pessoas. E aí, quando a gente fica sabendo de alguma coisa, isso pode atrapalhar a nossa fé. A nossa expectativa é na promessa da sua vinda. O joio não pode ser separado antes do fim, para que as pessoas não se percam. Mas se de fato nós estamos vivendo princípio das dores, Jesus vai começar a fazer essa separação. E isso já está acontecendo, e isso vai se intensificar. Cuidado, olhe. Mas nós vamos apontar aqui alguns sinais da sua vinda. Alguns sinais que apontam para o princípio das dores. As plataformas mundiais, elas estão sendo preparadas para o governo único. A palavra de Apocalipse 13, que fala sobre o governo da besta, reinará sobre a terra por 7 anos, 3 anos e meio, ele vai se apresentar como o melhor governo, que vai trazer as soluções para todas as pessoas do mundo. E durante esse período, ele vai reinar. E o mundo,
está sendo preparado para o seu Deus. Tudo já está sendo preparado. Não quero causar pânico e nem pavor, mas a verdade precisa ser pregada. Se você tem olhos e ouvidos, ouça, fique atento. Existe um governo único que está preparando o mundo para que o Deus deles possa reinar. E esse Deus é o anticristo, é a besta e é o homem da iniquidade. É a mesma pessoa. Moeda única, já se fala em moeda única, apontando para Apocalipse. Tecnologia de controles, câmaras por toda parte, imagens criptografadas, leitor de imagem. Cada vez mais estamos presos a um sistema digital e perdemos a nossa privacidade. Vivemos hoje um grande Big Brother. Todos nós estamos assistidos em todos os lugares, dentro das nossas próprias casas com o nosso celular na mão. Nós estamos sendo filmados. Todos estão sendo filmados. Isso faz parte da tecnologia de controle, para que, por meio delas, se vai ser um único governo, ele tem que desenvolver ferramentas para controlar a população. Então, isso faz parte. Eu estava vendo uma reportagem em Salvador, já tem, no Rio de Janeiro também, câmaras que fazem leitura do rosto da pessoa e que vai, através dessa leitura, vai selecionar um número para essa pessoa. E aí vai ficar arquivado no sistema. Aonde essa pessoa for, ela será localizada pelas câmaras, porque hoje existem câmaras em todos os lugares. E quando aparecer o rosto, aparecerá o número com todas as informações dessas pessoas. Isso começou na China, mas já está em Salvador e já está também no Rio de Janeiro. Estão usando para localizar bandidos. Mas depois não é só para isso, é para controle mesmo. E o que dizer da inteligência artificial? Cada vez mais predominando. Casas inteligentes, máquinas inteligentes, robótica avançada. E que se você ainda não ouviu falar do novo normal, procure saber, porque tem tudo a ver com isso que eu estou falando aqui. O novo normal é a bandeira do governo único para essa geração, para esse tempo. Tudo já está sendo preparado. E já se fala também na quarta revolução industrial tecnológica, onde as máquinas substituirão cada vez mais as pessoas. Não sei se por aqui tem, mas lá em Brasília tem. Você vai nos lugares, você pode comprar sem auxílio de ninguém. Você coloca lá o seu cartão e ela vai liberar para você o produto que você quer, como se fosse um freezer, um armário, né? Se for coisas geladas, é no freezer. O Carrefour já está usando muito dessa tecnologia. Então, depois dessa revolução tecnológica, o mundo não será mais o mesmo. E tudo está a um fio para acontecer. Como eu disse, eu não vou me deter muito a essas coisas. Eu estou dando aqui pinceladas e vocês vão atrás. Deixa de preguiça, vão pesquisar. E já se fala, né, na quarta revolução, já falei, pandemias, na verdade, é um grande ensaio para tudo. Vocês que estão conectados aí, vocês sabem disso. Terremotos, maremotos, guerra, fome, peste. Eu pergunto, tudo isso já está acontecendo com mais intensidade, sim ou não? Muitas profecias sendo cumpridas. Israel se tornou nação em 1948, a figueira floresceu. Isso é uma palavra profética para o fim. Isso fala, quando a figueira florescer, segundo as interpretações bíblicas, né, não podemos aqui afirmar, não passará aquela geração, sem que todas essas coisas aconteçam. E agora a notícia mais recente é o acordo de paz feito por Israel e Emirados Árabes, caminhando para o acordo de 7 anos, apontado por Daniel, que aponta para o governo do anticristo de 7 anos, também é descrito em Apocalipse, especialmente no capítulo 13. Aumento da iniquidade. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Quem aqui não conhece uma pessoa que queimava por Jesus e hoje já não queima mais? Eu não estou falando de um frequentante de igreja, eu estou falando de líderes que queimavam, de líderes que arrebanhavam multidões, de líderes que profetizavam. Eles já não são. É muito triste isso, mas é o maior sinal dos fins dos tempos, é a apostasia. As igrejas, na verdade, hoje,
Elas estão cheias de pessoas que são mornas. Não é frio nem quente. Deus está vomitando essa igreja. Existe uma igreja dentro da outra. Se é que vocês me entendem. Aquele que tem ouvidos, ouça. Apostasia é o grande sinal do fim dos tempos. E o que é apostatar? É negar a fé em Jesus. Aquilo que você acreditava, você não acredita mais. Aquilo que você defendia, você não defende mais. Por aquele que você queimava, você não queima mais. É o abandono da fé. E é uma pena, e é triste. Mas muitos já estão ficando para trás. Ninguém está deixando, eles mesmos estão ficando. Por causa da iniquidade. Por causa do aumento da iniquidade. Por causa do amor que está se esfriando. Tem também a vacina, que é a vacina desenvolvida pelo Bill Gates. Não é contra o corona, viu, gente? Não é a vacina que vai combater o corona, não. Essa vacina foi patenteada por Bill Gates e em 2023 ela está prestes a ser lançada, porque exige um tempo. E qual é o propósito dessa vacina? Segundo os relatos que nós estamos lendo e de pessoas que estão falando sobre isso, a patente é do Bill Gates. O nome dessa vacina é luciferiana, porque a pessoa que tomar essa vacina, ela vai ficar imune a todas as pandemias que já houve e as que virão. Inclusive o corona e outros que podem vir daqui para frente. Porque se nós pensamos que as coisas vão melhorar, eu estou aqui para dizer, nesse sentido elas não vão melhorar. O circo está fechando, está ficando cada vez mais estreito, e aquele que é santo, santifique-se ainda. Amém? E como vai se dar? É o projeto deles. Não estou dizendo que vai acontecer. Eles estão planejando. E nós estamos lendo os sinais. A ideia é, todos terão que ser vacinados. Será obrigatória. Só um parêntese, né? A vacina do contra o coronavírus, quando for vir, o presidente já disse que não vai ser obrigatório, né? Então toma quem quer. Mas essa não. Essa não é Bolsonaro que vai intervir. Essa vai ser lançada de forma obrigatória pelo consenso mundial. E ela vai ser um passaporte para viagens, para estudar. Somente estudará, somente viajará, somente vai trabalhar quem tiver a vacina. Não quer não? Excluído será da sociedade. Vai viver à margem. Como vai viver sem trabalhar? Como vai viver sem estudar, sem viajar? Pois é, o cerco está fechando, eles estão afunilando e eles querem chegar, porque eles querem apresentar ao mundo o seu governador, o anticristo. E o mundo jaz no maligno. Satanás é o príncipe desse mundo, gente. Os que é dele já estão selados, já estão prontos para governar. Pasmem, estão preparados, estão apenas esperando a liberação do trono de Deus, porque Satanás, ele não manda nem nada. Nem a chave da casa dele ele tem. Tudo será acontecido com a permissão do Senhor. Por isso eu quero dizer, não tema. Não tenha medo. Não tenha medo. Devemos vigiar, devemos ler os sinais, como Jesus mandou. O apóstolo João disse, aquele que tem inteligência, calcule o número da besta. É o número de um homem. E o seu número é 666. É muita coincidência essa vacina, né? Não, com essa patente 66. E então, por que ela é luciferiana, o nome dessa vacina? O porquê a gente já sabe, mas também tem outra explicação. Na verdade, a pessoa que for vacinada, ela vai receber uma tatuagem invisível, que essa tatuagem ela tem uma resplandecência, que ela só será vista através de um aplicativo que será colocado em celular. Então, ou em máquinas, para identificar. Tem a vacina? Compra. Não tem? Não compra. E muitos já estão se perguntando, seria essa a marca da besta? Vamos ler os sinais, meu povo. Vamos ficar atento. Vamos abrir os olhos. Vamos nos informar. Ou você quer que o dia do Senhor chegue para você como o ladrão da noite? Olha, gente, quando o ladrão entra numa casa e aquela pessoa não está preparada, ela simplesmente é atingida. Ela é saqueada. E aqueles que forem apanhados de surpresa, eles serão semelhantes a 5 virgens que disseram, não temos azeite, precisamos comprar o azeite. O que faremos? E correu para as que tinha. E as que tinha disse, olha aqui não,
Isso aqui custa dinheiro, isso aqui é caro. Isso aqui tem preço de oração. Isso aqui tem preço de renúncia. Isso aqui tem preço de jejum, de busca. Isso aqui não se dá, isso se adquire. É individual. Então vamos entrar para essa parte. Vamos falar como conseguir esse azeite. Como encher a sua lamparina? Você quer ser apanhado de surpresa? Você quer ser como aquelas 5 virgens que não tinham azeite nas suas botijas? Olha, eu quero dizer que ninguém vai poder te dar. Hoje está de graça. Azeite, símbolo do Espírito Santo. As igrejas estão abertas. O evangelho está sendo propagado numa velocidade tamanha que é o último sinal. Mas Jesus disse, então, quando o evangelho do reino for pregado no mundo inteiro, então virá o fim. Agora eu quero perguntar para vocês, isso há 100 anos atrás, seria possível de uma forma veloz, gente? Não. Mas e hoje, será possível? Gente, é só Deus dar o comando, que a igreja será tomada. Nós iremos experimentar um novo mover. A igreja do fim, ela terminará como a igreja do início, debaixo de uma grande unção, debaixo de um grande poder. É para isso que nós estamos caminhando. Vamos abrir os nossos olhos. Então, como ver Jesus? Como desenvolver esse estilo de vida? Nessa parte aqui eu vou passar rápido. Primeiro, desenvolvendo uma comunhão pessoal com Deus. Mateus 6,6. Mateus 6,6. Entra para o teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai que está em secreto. E o teu pai que estiver em secreto te recompensará. Essa palavra ela ecoou na minha cabeça por muito tempo. Desde Diante do Trono. Quando a Ana Paula lançou o primeiro CD infantil. Vou entrar no meu quarto, fechar minha porta, vamos ficar juntinhos, só eu e o Senhor. Então, como se preparar? Vai se preparar, desenvolvendo um estilo de vida em comunhão com Deus no seu quarto. Lá o pastor não está, o líder de célula não está, o seu marido não está, a esposa não está, os filhos não estão. É você e Deus. É o lugar da intimidade. Quarto fala de intimidade. Não existe cristianismo sem quarto, meu povo. Não existe cristianismo sem intimidade. Não existe cristianismo sem oração. E o que é o quarto? Resumindo, o quarto é o lugar de busca a Deus no privado. É o lugar que você não se preocupa em mostrar nada para ninguém. Você é o que você é. Não tem ninguém para você se mostrar. Você vai se mostrar para quem? Para Deus? Ele que te sonda, que antes de você abrir a boca, ele já sabe o que você vai dizer. E ainda tem aqueles que acreditam que pode esconder alguma coisa de Deus. Nada vai passar desapercebido aos olhos do Senhor. O quarto é o lugar de você ficar cara a cara com você, de enxergar os seus erros e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou um pecador, me ajuda. Então o quarto fala da busca incessante, da leitura da palavra, da oração, da adoração. A palavra quarto é associada à busca, à disciplina, porque orar não é fácil, viu, meu povo? Para tudo nessa vida a gente arruma tempo, mas para orar parece que a gente não acha. Então, o quarto fala da renúncia, daquelas horas a mais que você poderia dormir e não dorme de manhã cedo, daquelas horas a mais que você já poderia estar deitado e você não deitou, daquele dia que você iria para um lugar e você preferiu não ir e ficar com ele. O quarto fala disso. Esse é o primeiro passo. Quem não entra no quarto não pode ter uma intimidade com ele. E o quarto pode ser sua sala, pode ser sua cozinha. Se você não tiver quarto, não tiver cozinha, pode ser em qualquer lugar. Um lugar que você não será incomodado. Um lugar que você fique a sós com o seu noivo. Porque afinal ele deve ser o seu noivo. E noivo quer privacidade, noivo quer ficar só, noivo quer transparência.
arrogância, chega de hipocrisia, chega de querer ser o que não é. Vamos deixar cair as máscaras lá dentro do nosso quarto. Lugar secreto. O lugar secreto é no meu espírito, não é no quarto. Mas eu preciso do quarto para poder conhecer onde é o lugar secreto. E onde é o lugar secreto? O lugar secreto é em mim. É onde ele habita. A pessoa do Espírito Santo habita em nós. Esse é o lugar secreto, é no nosso espírito. Vocês adorarão o Pai, não é mais em Jerusalém não, viu? Não é na Judeia, não é no monte, não é em Samaria. Mas os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. É no lugar da intimidade. O lugar secreto é onde Deus está escondido em você. Muito tempo eu fiquei me perguntando, Senhor, me perguntando não, pedindo para Ele. Eu quero perceber o Senhor em mim. Eu quero perceber o Senhor em mim. Eu quero perceber o Senhor em mim. Até que eu escutei essa palavra, porque essa palavra minha surgiu de uma outra. E aí eu comecei a entender que, na verdade, Deus já estava muito tempo lá. Se movendo, se movendo, se movendo. E eu pedindo para ver Ele. Porque muitas vezes nós queremos ver de forma diferente. Mas na hora que você entra para o seu quarto e você fecha a sua porta, Ele está lá. Se você não se arrepia, Ele está lá. Você não chorou não, Ele está lá. O seu coração não ardeu não, Ele está lá. Hoje de manhã eu estava falando aqui. Quando a gente começa a nossa caminhada com Deus, a gente vai ler a Bíblia, a gente dá sono, a gente abre a boca, a gente não entende nada. Quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente tem preguiça, mas é preciso começar. É preciso começar. Jesus é a palavra encarnada. Isso aqui, debaixo da revelação, é o próprio Jesus. Fechado, um livro de histórias. De histórias impactantes, mas é um livro de história. Debaixo da revelação do Espírito Santo, é Jesus encarnado. Quando eu preparei essa palavra, eu fiquei de 10 da manhã às 5 da tarde. E nesse dia, eu soube o que é Jesus encarnado. E eu sentia Ele comigo e tudo fazia sentido. Cada versículo brilhava na minha mente, o gozo, o prazer. Mas antes disso eu já estava lendo. Antes disso eu já estava buscando. Porque muitas vezes nós queremos começar lá de cima. Sentindo nas revelações sobrenaturais. Eu quero dizer, não é assim que funciona. Seja fiel sobre o pouco e sobre o muito Ele te colocará. Começa sem sentir nada. Começa dizendo apenas 3 palavras se você não tem mais o que dizer. Mas começa. Entra para o teu quarto. Fecha a tua porta. E é lá onde aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. Essa palavra é poderosa. Você vai se tornar um com Ele. 1 Coríntios 6,17. E a comunhão, ela vai gerar o relacionamento. E o relacionamento vai gerar obediência. Não existe cristianismo sem essas 3 coisas. Comunhão, relacionamento, obediência aos mandamentos. Tudo vai se combinar na obediência ao Evangelho. João 14 diz: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Eu o amarei e verei a Ele e farei morada nele. Então você deseja que Jesus se aproxime de você? Comece no seu pouco, seja fiel no pouco. Seja fiel que Deus te colocará sobre o muito. E quando nós obedecemos a palavra, Ele começa a nos dar mais. Cada vez que você anda um pouco, Ele te confia mais. Cada vez que você obedece, Ele te confia mais. Mas eu quero falar agora de um outro assunto rapidamente. Obedecer aos mandamentos, na verdade, não é coisa fácil. Obedecer aos mandamentos não é na força do braço. Moisés, ele tentou, né, gente? Ele tentou com aquele povinho que ele tinha. E os resultados não foram muito bons, não. Mas a misericórdia e o amor de Deus sobrepujou.
Jesus veio para estabelecer uma nova aliança. É sobre isso que eu vou falar rapidamente. E aqueles que têm ouvido, ouça. Ele estabeleceu um novo padrão para os seus seguidores. Uma nova aliança. O velho pacto se quebrou. Ele morreu, gente. Quebrou-se. Ele estabeleceu uma nova. E vamos falar um pouquinho sobre essa nova aliança. Vou ler aqui. Algumas coisas que foram estabelecidas para que nós venhamos se cumprir. Sermão da montanha. Você quer aprender a seguir Jesus? Você quer amá-lo? Você quer que ele se manifeste? Gente, pega o sermão da montanha. É lá. Tudo começa ali. Os apóstolos foram seguindo aquilo. Chegaram em níveis maiores, porque é assim que Deus faz. Confiou, dá mais. Confiou, dá mais. E o sermão da montanha é a chave para o começo. O sermão da montanha é a chave para o começo. Você é discípulo de Jesus? Você quer andar em novidade de vida? Você quer ver Jesus? Você quer ver Jesus? Vai ser preciso praticar. Ele não gosta dos hipócritas. Foi a classe de pessoas a quem Jesus rejeitou. As prostitutas foram acolhidas, porque no coração delas achou-se o arrependimento. Os cobradores de imposto foram acolhidos quando houve arrependimento. Mas os mestres da lei, aqueles que ensinavam tudo sobre Deus, foram reprovados. Ah, isso aconteceu lá no passado. Isso está acontecendo hoje. Não estou aqui para apontar ninguém. Aquele que tem o Espírito vai discernir todas as coisas. Jesus não nos mandou pregar. Primeiro ele nos mandou fazer. Primeiro ele nos mandou ser. Isso é evangelho. Então vamos ver o novo padrão aí. Começa daqui. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não mate. Lei de Moisés. Quem matar será julgado. Mas eu lhe digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quem disser ao seu irmão, você não vale nada, será levado ao tribunal. Quem chamar o seu irmão de idiota, estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus, e se lembrar que o seu irmão tem queixa contra você, deixa a sua oferta ali na frente do altar e vá fazer as pazes com o seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta. Eu quero perguntar para vocês. Pensa aí no que está acontecendo na igreja hoje. É assim que nós vamos discernir. Essa palavra está sendo ensinada? Está sendo pregado que as pessoas precisam se reconciliar primeiro para trazer as suas ofertas? Não, gente. Não está. Em muitas não está. Existe o remanescente fiel, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando dos lobos devoradores vestidos de ovelha. Mas Jesus veio para quebrar paradigmas. Jesus veio para dizer, olha, se você não está bem com o seu irmão, nem a sua oferta eu quero. E muitos acham que a lei é mais difícil. Mas eu vou dizer, antes de continuar, qual é o grande segredo. Aliás, vamos continuar. O grande segredo vou dizer daqui a pouco. Vocês ouviram o que foi dito. Não cometa adultério. Mas eu lhe digo, quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já cometeu adultério no seu coração. Foi dito também, quem mandar sua esposa embora, deverá dar uma carta de divórcio. Mas eu lhe digo. Foi dito, mas agora vai ser assim. Agora sou eu que estou dizendo. Todo homem que mandar sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, será culpado de fazer com que ela se torne adúltera, se ela se casar de novo. E o homem que se casar com ela, também cometerá adultério. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não quebre promessas, mas cumpra com o juramento que prometeu ao Senhor. Mas eu lhes digo,
Presta atenção, eu coloquei em negrito aqui. Mas eu lhes digo, novo padrão para o evangelho. Não jurem de jeito nenhum, nem pelo céu, nem pela terra, pois é o estrado onde ele descansa os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jurem, nem mesmo pela sua cabeça, pois vocês não podem fazer com que nem um só fio dos cabelos fiquem brancos ou pretos. Que seja o sim de vocês sim, e o não, não. Pois qualquer coisa que é mais do que disserem vem do maligno. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu lhe digo, não se vingue dos que fazem o mal a vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para que ele venha bater. Se alguém processar você para tomar sua túnica, deixe que ele leve também a capa. Se um dos soldados estrangeiros forçá-lo a carregar 1 quilômetro, carregue 2. Se alguém lhe pedir alguma coisa, dê. Agora eu quero perguntar, qual é o santo que consegue praticar coisas desse nível? Gente, isso aqui só é possível de uma única maneira. Com a capacitação sobrenatural que foi enviada à igreja. Isso se chama graça. Graça é capacitação. Por isso, a lei de Moisés ela não foi perfeita, porque apontava para algo maior. Parou em João Batista. Jesus chegou introduzindo um novo mandamento. Não anulando o outro, mas dando capacidade de cumprir em um nível muito maior, mais elevado. Você não vai adulterar? Era o que foi dito, agora se você olhar já era. Qual é o ser vivo que pode cumprir isso, a não ser debaixo da graça? É por isso que a igreja de hoje não tem conseguido, porque precisa revelação. Mas ele não iria colocar sobre nós tamanho jugo que nós não conseguíssemos carregar. Ele não iria exigir de nós o que nós não pudéssemos fazer. E ele é exigente. Ele fez as exigências. Eu quero perguntar a você que está aqui hoje. Quer ver Jesus? É estreito. O caminho é estreito. A porta também. Mas eu quero dizer uma grande notícia. Eu quero deixar aqui uma palavra de encorajamento. Isso é possível. É a graça, é a graça. Paulo foi reclamar, o apóstolo, e disse, olha Senhor, não estou aguentando não, tira esse espinho da carne aí. E sabe o que Deus disse para ele? A minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E ele morreu com esse espinho. Qual é o seu espinho? Qual é a sua renúncia? Qual é a sua fraqueza? É nessa fraqueza que ele aperfeiçoará o poder dele. É sexo ilícito? É nessa fraqueza que ele aperfeiçoará o poder dele. É mentira? É nessa fraqueza que ele aperfeiçoará o poder dele. É fofoca? Ah, mas fofoca, o que tem fofocar? Fofoca é rebelião. Faz parte do pacote. O rebelde, o fofoqueiro acaba virando um rebelde. Ele vai se tornar nisso. A fofoca é perigosa. Toda planta que meu pai não plantou será arrancada. O problema é falta de perdão. Não consegue perdoar. Pode dobrar o joelho. Pode buscar graça para isso, porque você não consegue nem ao menos orar se o seu coração não estiver limpo. Existem pessoas que têm muita dificuldade. Eu entendo e Deus entende. O fato de entender não significa que tem que continuar nessa condição. É preciso capacitação, é preciso poder sobrenatural, é preciso graça sobre graça, mas você não vai guardar o ódio no seu coração. Porque aquele que odeia o seu irmão é assassino. Gente, eu estou falando que o padrão dele é alto. Assassino antes era o que matava. Hoje, debaixo da graça é o que odeia. Não estou falando de consequências. Estou falando apenas de pecados. Consequências são diferentes.
O que mata é diferente do que odeia, vai ser preso. O que odeia não vai para a cadeia, mas vai ficar debaixo da cadeia dos demônios, dos verdugos. E aí, o que você vai decidir? Então, se você quer ver Jesus, você precisa entrar para o seu quarto, você precisa desenvolver intimidade com Ele no secreto, é você só. Deus chama vocês, igreja, para o secreto. Lá você não vai levar ninguém, viu? É só você e Ele. Ah, mas eu não tenho tempo. Vai ter que achar. Vai ter que achar, porque quando Ele voltar, você não pode ser encontrado com a sua botija vazia, porque ninguém vai te dar. Não é permitido. Não é permitido liberar azeite. Agora é permitido. Hoje de manhã foi liberada uma grande porção e agora também está sendo. Aproveita! Aproveita. Segundo, como ver Jesus? Desenvolvendo uma comunhão íntima com a igreja de Jesus. Estamos caminhando para o fim. Igreja não é denominação. Precisamos separar a igreja de denominação. Eu não quero gerar confusão com essa palavra, apenas esclarecimento. Jesus levantou um povo nessa terra. Esse povo está de pé. Esse povo está de pé. E eu espero que todos que estão aqui façam parte desse povo. Então você vai desenvolver uma comunhão. Primeiro você só e Deus. E depois com a igreja verdadeira. Vamos entender rapidamente aqui o que é a igreja. A palavra igreja aparece pela primeira vez em Mateus 6,18. Quando Jesus disse a Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A palavra igreja, nessa colocação, significa carral no hebraico. No grego é eclésia, mas nós vamos pegar essa palavra carral, que ela vai além de eclésia. O que significa? Significa uma congregação ou assembleia. O termo se refere a toda a congregação de Israel. Está lá escrito em Êxodo 35:1. Mesmo quando não estão reunidos, continuam sendo a congregação de Israel. Mesmo quando não estão reunidos, continua sendo igreja. Essa denominação aqui, quando todo sai, esse templo, essas 4 paredes, essa placa, fica aqui. A igreja, ela vai para a sua casa, porque você é a igreja. Você é a igreja. Quando não estamos reunidos, continuamos sendo igreja. A denominação é humana, criada pelos homens, terminará. Não estou aqui para criticar ninguém, para dizer que você tem que parar de congregar, ficar na sua casa, não dar valor à igreja que você frequenta. Não estou falando disso. Eu estou falando que nós precisamos, a partir de hoje, separar as coisas. Sabe por quê? Nós podemos caminhar para tempos em que não haverá placas. E que não haverá templos. E agora? E agora, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei. Isso é igreja. A igreja de Jesus é espiritual. A denominação é humana. A igreja de Jesus jamais será destruída. A denominação pode sim desaparecer. E vai desaparecer. Mas a igreja de Jesus é espiritual. Ela é viva. E é contra essa igreja viva espiritual que as portas do inferno não podem prevalecer. E partindo dessa ideia de igreja, nós vamos então entender o que existe nela, para que possamos estar ligados, conectados. Você sozinho não é igreja. Você precisa estar conectado. O corpo é de Jesus. Ele disse: aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue não tem parte em mim. Como que nós vamos comer do corpo de Jesus? Aqui, ó. Quando eu começo a ler essa palavra, eu estou comendo do corpo dele. Porque a palavra verdadeiramente é comida. É comida para o espírito, é a vida de Deus, é o pão que desceu do céu. E é isso que eu quero dizer
que na igreja existe pão do céu. Na igreja existe palavra revelada. Lá na sua casa você tem a Bíblia. Você também pode ler. Mas aqui o maná está fresco. Aqui ele está descendo vivo do céu. E você pode se alimentar de uma forma mais intensa e poderosa. Então, partindo dessa ideia da igreja genuína de Jesus, o que existe nela? Existe pão do céu, existe palavra revelada. E você precisa comer. Existe também poder para resistir a Satanás. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Existe o poder de ligar e desligar. Existe o poder da oração eficaz. Mateus 18, 18. Lá na sua casa você ora, mas onde existe 2 ou 3, aí já tem uma igreja. E aí a oração é poderosa. Aí as coisas acontecem. Aí o diabo treme. Gente, a igreja primitiva orava e tudo tremia. É isso, é esse poder, desse poder que eu estou falando. E na igreja existe também presença manifesta de Jesus. Lá em Apocalipse diz que ele passeia no meio da sua igreja. Hoje de manhã eu falei aqui sobre isso. O Espírito Santo, ele mora em nós, é permanente. Mas Jesus, ele passeia. Porque a missão foi confiada ao Espírito Santo. Mas Jesus, ele passeia. Ele passeia na igreja. Você pode sentir essa presença nesse lugar? Ele está aqui, ele é poderoso. Tem uma música que diz: precioso Jesus, precioso Jesus. Vindo em minha direção, só pra ficar comigo agora. Ele passeia, ele passeia. E ao seu pastor, ele tem a sua mão direita. E sabe por quê? Porque é servo de todos. Foi colocado na posição de servo. Percorrendo aqui nessa noite. Olhos de fogo. Ele está passeando aqui. Aproveita. É presença poderosa. Em minha direção.
templo. As orlas do seu vestido enchem o templo. Vestido enche o templo. Continuamente no altar e não se apagará. O altar refere-se ao coração. Para que o fogo permaneça aceso, cada crente deve atear fogo no seu coração, na sua casa. E nessa grande reunião, todos serão tomados pelo